Olá, galera! Tudo bem? Hello! Depois de uma bela live que vocês puderam assistir anteriormente nos capítulos do Prisma, está lá, inclusive, salva no nosso Instagram. Logo em breve ela virará, né? Um podcast aqui nos streams. Estamos esperando que isso aconteça em breve. Grande. Mas, ó, a gente hoje vai estar falando sobre uma coisinha muito legal, muito intensa, muito profunda e que talvez você se identifique de uma forma que você não imaginava. Vamos tirar o talvez. Vamos tirar o talvez daí. Vamos tirar o visto por último dessa história aqui, hein? Vamos lá. Sabe por quê? Não receber mensagem também é mensagem. É sobre o quê? Ausências! Sobre aquilo que Marília Mendonça, rainha, digna, Deus a tenha, falava. Não receber mensagem também é mensagem. E como é que você lida com isso? O que você procura quando fica atrás de alguém que não corresponde ao que você está procurando? Porque talvez essa pessoa não esteja procurando o mesmo que você, muito menos com você, né? Então, ó, deixa aí. Já ouviu essa música? Gosta dessa música? Comenta aqui nos nossos chats aqui, no YouTube e etc. Então, Marília maravilhosa disse justamente o quê? Para um bom entendedor, meia ausência basta. Só que a questão é, quem é que é um bom entendedor? Você se identifica como um bom entendedor? Porque assim, quando a gente para analisar as nossas relações, né? Muitas vezes as pessoas dizem que a gente tem um óculos cor-de-rosa que deixa a gente ver as coisas de outra forma e que a gente não enxerga a verdade da relação. E muitas vezes isso é verdade, porque a gente entra na relação muitas vezes com os olhos vendados para as coisas que o outro faz, para a forma como o outro reage, para a reciprocidade também. Qualquer mensagem que eu recebo já é um sinal de eu estar muito emocionada. É verdade. E estar emocionado não é proibido, porque a emoção é uma coisa que todo ser humano sente. A gente até já falou disso, né, em algum podcast por aqui. Então você pode voltar e ver que episódio foi esse. Mas a gente falava exatamente sobre isso e agora tá voltando, né? Essa ideia de que às vezes uma pessoa tá procurando um sinal muito maior num sinal menor, né? Só que existe um sinal maior já, que é o silêncio. Sabe aquela história, né, Luísa? De que o silêncio fala mais que 1000 palavras. Só músicas aqui hoje. Então, a gente precisa lembrar disso. Por que que eu mando mensagem pra alguém que, sei lá, conheci num show, hipoteticamente, né? Estou lá muito boazinha. Só ficou. No show, conheci ali a pessoa e tal, me encantei, dei uns ficaram com a pessoa. No outro dia, eu aguardo que essa pessoa mande mensagem pra mim, né? Acontece. Ou eu aguardo para mandar mensagem para essa pessoa. Tem esse lado também, né? A pessoa que é chamada de emocionada geralmente é aquele que quer logo resolver a situação, né? É o amor da minha vida. Não estou em um relacionamento com ninguém. Eu preciso me relacionar. Então eu não quero manter um negócio de um momento, né? Acho que a gente até já tocou nesse ponto também em outro podcast. Uma coisa de um momento. Eu quero criar um relacionamento com essa pessoa. Mas será que essa pessoa quer? Né? Às vezes você vai interpretar uma pessoa como ruim, como chata, como ignorante, que ignorou você, o que você sentia, o que você achava. Ou até uma pessoa que desenvolve, né, uma conversa com você e tal. Mas basicamente por educação. Ninguém precisa ser o amor da sua vida só porque está mantendo um contato, né? Seja físico ou seja digital com você, né? Não é uma ligação, uma mensagem que vai definir uma relação. Isso é um detalhe importante para várias outras áreas, não só para amorosa, não destinada, né, amorosamente falando. Às vezes você está se ignorando quando fica pensando no ignorar de outra pessoa para você, né? Mas isso é muito doloroso de pensar, né? Porque se você olha para como a gente aprende a se enxergar na vida mesmo. Como Louise, por exemplo, eu olho pra mim mesma hoje de uma forma muito diferente da forma como eu fui ensinada a me olhar. Porque eu me permiti desmistificar muita coisa. Só que a gente cresce aprendendo a se anular, a colocar a necessidade do outro em primeiro lugar, sim, a entender que todos os sinais eles têm uma compreensão, mas, poxa, por que eu não posso usar uma comunicação assertiva?
Sabe? Dizer, ó, eu tenho interesse. Vamos ficar, vamos nos beijar, vamos ter mais alguma coisa ou não. Isso aqui é sobre o quê, né? Acho que as pessoas ficam presas naquela ideia de romance literal, né? O romance literal, que você abre o livro e tem lá, né? Ou vai assistir no cinema e tal, aquele filmezinho da Netflix, muito clichê. Nem tudo é tão assim. Vai acontecer de histórias assim, né? Você escuta e, foi assim, né? Mas nem tudo, né? Essa literalidade romântica de que, a gente não pode falar nisso, né? Tem que acontecer naturalmente. É um naturalmente que, assim, não é quando a gente precisa do digital com mais ênfase do que muito tempo atrás. A gente precisa ser direto nas coisas que a gente quer. Nesse naturalmente, ele pode ser criado. Não é que ele é forçado. Ele é criado. O natural vai ser o natural que acontece entre mim e Lois porque a gente convive. Se você está convivendo com uma pessoa digitalmente, o que é que vai ser natural? O que você criar? Não é verdade? Então, às vezes, fica nessa de... não vou, tô saindo com essa pessoa há um mês. Será? Não, mas se ela quiser, ela vai dar um sinal, ela vai, sei lá, ligar pra mim agora. Não sei o que. Tem muita gente com esse pensamento mágico aí, né? Vou pensar numa coisa. Se isso acontecer é porque fulano sente alguma coisa, é porque fulano quer alguma coisa. E não. Você pode simplesmente falar. Existe também aí um limite de também não ser tão reto, né? Seco. Manter um pouquinho do brilho da coisa. Mas não precisa também dizer que é só pra brilhar. Né? O meio termo. Você saber desejar e ser desejado sem ficar com tanta entrelinha. Porque a entrelinha no final... Vou citar Maria Fernandes, veja que situação. A nossa publicação falha quando a gente deixa as entrelinhas. Nem todo mundo tem capacidade interpretativa ou vontade de interpretar entrelinhas. Então você não pode contar com essa boa vontade ou com essa capacidade, porque você não sabe como é que a pessoa vai interpretar o que você está tentando não dizer. Veja que loucura. Além de que você não tá na cabeça da outra pessoa pra você entender o que ela tá pensando. Você vai interpretar aquilo do seu ponto de vista. Isso. Então, se eu tô magoada, por exemplo, com alguma coisa, né? Eu disse alguma coisa. E aí eu fiquei magoada com isso, ela pode estar dizendo uma coisa e eu entendendo totalmente outra porque eu tô magoada. Ou vice-versa. Então, eu estou apaixonadíssima e a outra pessoa diz, bom dia. E aí, aquele bom dia, ele é o sinal de que, nossa, estamos frutificando esta relação. Se importa comigo, porque me deu bom dia, será que dá bom dia a todo mundo? Isso também, se a gente olhar por outro lado, gera muita insegurança, né? Geralmente, na verdade, as pessoas que se importam muito, e aí a gente tava falando, né? Demorou pra eu desconstruir algumas coisas. Eu também tive vários históricos, né? Eu tenho uma ideia de que as pessoas que, hoje em dia, né? A gente tá falando aqui hoje muito assim, tranquilamente sobre isso. Mas nós não somos as pessoas que passamos a vida inteira desse jeito, não. Né? Até hoje a gente tem outros conflitos, mas diferente do que era, por exemplo, nessa fase. Exato. E a gente entende a importância da terapia. Porque se não fosse a terapia, nem toda experiência amorosa vai ensinar você coisas boas, né? E você pode escolher tirar as lições boas ou não. Então a gente teve algumas e nem todas fizeram com que eu pensasse dessa forma, não. A verdade é que a terapia me fez pensar dessa forma. Porque se eu não tivesse pensado terapeuticamente sobre o meu problema nas relações e do que eu esperava das pessoas, enquanto eu tava, tipo, ali, mantendo um contato, e sei lá, encontrar, e sair, e até chegar a namorar, não sei o quê, eu não ia conseguir sozinha, não. Obrigada, meu terapeuta, e todos os outros que eu passei também. Então é muito importante. Você olha pra um psicólogo, às vezes você diz, pessoa bem resolvida. Não é. Mas é uma pessoa que busca se resolver ouvindo a outro sobre os seus próprios problemas, né? O outro devolvendo ali como psicólogo da pessoa. A gente precisa fazer terapia, isso é importante. Devolvendo de uma forma que às vezes a gente passa batido. É muito fácil até prestar atenção nos problemas dos nossos pacientes, mas nos da gente, nem tanto. Então não é ser psicólogo que é ser bem resolvido, né? É saber fazer terapia. É se abrir pra se enxergar, na verdade. Muitas vezes você não tem condição de continuar em terapia. A gente não tá falando de psicólogos, porque psicólogos continuam na terapia. Mas muitas vezes a gente não tem condição de continuar na terapia, seja por financeiro ou porque eu me distanciei e não consegui mais ir no psicólogo. Enfim, N questões que a pessoa vai ter. E aí, você aprender a ter esse olhar crítico com você mesmo, de dizer, poxa,
isso aqui tá fazendo bem pra mim? Isso aqui, eu tô me colocando nessa situação. Que situação é essa que eu tô me colocando? Saber me avaliar, né? Autoavaliação. E me cuidar também, estabelecer um limite que é meu. Sim. Porque quando eu olho pro outro, e o outro sempre vai ter o limite dele. Isso é fato. Cada pessoa vai ter seu limite. Quando eu sou sem limites, só vim inglês na minha cabeça. Quando eu sou ilimitada, exatamente. Quando eu sou ilimitada, isso me leva a proporções de que eu vou ultrapassar qualquer limite que seja meu e vou entrar num rolê que é muito mais do outro. E isso vai doer tanto que eu vou acabar engolindo, somatizando, adoecendo e muito mais do que isso, adoecendo também a relação. Vê que complicado, né? Psicanaliticamente falando, a gente vem dessa construção de relações, né? Como a gente já deve ter falado aí em outros episódios do podcast, a relação que a gente constrói com o nosso ser mesmo, ela vem justamente das nossas relações primordiais, que é com os nossos pais, nossos irmãos, a família mais próxima. E aí, o que essas pessoas vão ensinando pra gente durante a vida é a forma como a gente vai aprendendo a se relacionar com outras pessoas. Seja reproduzindo o que eles me disseram, ou indo totalmente contra a ideia do que foi me dito. E além dessa forma de estabelecer essas relações, eu também estabeleço minha relação comigo através disso. Então, como é que eu escuto isso minha vida inteira, que eu devo ser dessa forma, que eu devo agir dessa forma, sem entender a minha própria forma de querer agir, né? E aí depois eu vou me inserir em outras relações e vou me anular por outras relações de novo, sabe? Vou me colocar nesse lugar de, ok, fulaninha disse isso, então tá aceitável. E eu me coloco numa ansiedade constante, porque é uma ansiedade constante, que cresce, muitas vezes patologiza, né? E aí eu não consigo me enxergar frente a todas as questões. Pois é, a gente fica numa busca de que o outro deseje o que a gente deseja. Isso acaba sendo conflituoso, porque nem todo amigo, né, seu melhor amigo, ele não vai desejar exatamente o que você deseja. Talvez em algum momento, alguma situação, venha trazer esse ponto em comum, né? Eu e Heloísa, a gente quer comer uma fatia de torta. Esse é um desejo em comum e a gente pode ir fazer isso. Mas e se eu quisesse, se ela não quisesse? Alguém ia ter que abrir mão para estar junto, né? Então, às vezes, e quase sempre, a gente precisa pensar que um online sem resposta, né? Agora vem Gustavo Lima também aqui. Um online sem resposta, não receber mensagem, né? Depois, sei lá, trocou o número e tal. É sobre o que o outro também tem direito a não querer, né? Ele não é um defraudador, um ilusionista, uma pessoa que vai iludir você só porque ele não quer manter um relacionamento. E aí eu trago uma dica de um filme aqui, inclusive. Não sei se tu já assistiu, e aí vocês também. Na Minha, Na Sua Casa, da Netflix. Já vi. Nossa, pronto. Retrata um pouquinho de algumas coisas, né, que a gente lida, né, quando fala sobre relações. Às vezes é difícil para uma pessoa admitir o que ela quer sentir. Não é nem o que ela está sentindo, é o que ela quer sentir, né? Então a gente não pode pegar uma fita métrica e dizer, dá para medir o que Loise sente e dá para medir o que eu sinto na mesma proporção. Não cabe. É o que ela sente, na intensidade que ela sente, só ela sente. O que eu sinto, o que eu me permito sentir, na intensidade que eu me permito sentir, é só meu. Ela não vai conseguir sentir da mesma forma. Não tem como passar de gene para gene, de neurônio para neurônio aqui, de uma cabeça para outra. Não existe. Então a gente precisa respeitar isso. Não é uma coisa... não dá match igual ao Tinder. Não dá, né? Quem disse que o Tinder é a resposta? Eu ia dizer isso agora. Nem o Tinder dá match. A única coisa que é um match lá mesmo é o momento que a conversa abre. Isso. Né? Mas nem isso é um match de verdade. Porque o que dá match é você respeitar o que você é frente ao que o outro é dentro de uma relação. E também não ter esse medo de tipo assim, eu tenho que esperar o outro, né? Geralmente tem essa ideia de, não vou falar, porque não falou, né? Já deu um dia que a gente saiu, que a gente ficou, que a gente se viu, não vou falar, porque vou parecer chato, vou parecer emocionado, e não sei o quê. Daí, se é seu interesse, né? Você vai descobrir se você é um chato ou não, se relacionando, né? A gente precisa respeitar fases, tipo, adolescente. Será que ele... não pode? Não é legal namorar tão cedo, né? Por
quê? Vai se machucar. Vai se machucar. Mas se quer viver aquele momento ali de apaixonamento, que dificilmente a gente revive, dificilmente a gente passa dessa fase. Existe um momento que fica, né, nesse lugar adolescente de desejar outros, né, que não só reconhecimento e orgulho aos pais. Eles estão nessa fase de tipo, dane-se o orgulho, né? Eu quero viver a minha vida, quero ser independente com 15 anos. Mas é isso que acontece. Então, achar que ama, né, nesse apaixonamento adolescente, é um momento que às vezes eles precisam viver. Vão ter adolescentes que vão escolher não, né? Foca nos estudos, direciona essa energia aí, seu libido que a gente chama, pra aprendizado. Mas outros vão querer viver isso, né? Então, tudo bem, filho, você não devia namorar porque você vai sofrer, tipo, antecipadamente. Seja maduro, né? Isso que os pais trazem. Você tem que ser maduro pra se relacionar com alguém. Quando é que a gente tá maduro pra se relacionar sem se relacionar? Mas só por isso também a gente vai sair 15 anos em diante, vou namorar com a cidade inteira pra me tornar maduro. Não, isso vai tornar você o mesmo adolescente de 15 anos, talvez. Mas a gente precisa respeitar essas fases. Como eu disse, esse apaixonamento ele acontece ali. Deixa o menino viver, ele vai acabar em algum momento, ou ele vai seguir nesse namoro e viver a vida aí com essa pessoa. Mas deixa viver, né? Como adulto, deixa viver. Você não tá sentindo vontade de falar pra pessoa que gostou do beijo dela, que gostou de estar com ela, que queria sair com ela de novo? Qual é o problema? Né? Se você fez o que fez na noite anterior, né, no dia anterior, por que o outro dia é tão assim, macabro? É um tabu tão grande fazer o que você quer. Porque você fez o que quis. E não foi a bebida, e não foi o ambiente, e não foi a música, e não foram amigos. Foi você, seu desejo da outra pessoa. Se a outra pessoa não quer no outro dia, é uma escolha dela. São 2 pontos. Respeitar o que você quer, mas respeitar o que a pessoa também demonstrar que quer. Exatamente. A insistência, ela não leva ao êxito. Isso. A insistência muitas vezes torna a situação muito mais chata e desconfortável e tira o consciência da situação. Beleza. Quando você insiste, muitas vezes você não está respeitando o consenso. Se eu quero e a outra pessoa não quer, não existe consenso. Então eu não faço. Eu preciso aprender a respeitar, né? Todas essas questões voltadas aí para adolescentes me lembraram como um paciente uma vez disse. Ele falou que a gente nunca tá pronto para nada. Aí eu, senhor. E aí você sabe quem você é. Mas foi fantástica a pontuação dele, que ele trouxe assim, Luiz, a gente nunca tá pronto pra nada. A gente tá apto pra tudo. A gente só fica pronto quando a gente vive. Perfeito. E eu achei isso de uma sensibilidade fantástica, porque assim, realmente é verdade. A gente é ser humano, então a gente tá apto pra absolutamente qualquer coisa. A gente pode desenvolver qualquer coisa, eu posso fazer faculdade que eu quiser, eu posso entrar em qualquer relação que eu quiser, seja monogâmica, não monogâmica, seja não ter relação nenhuma, eu posso fazer o que eu quiser. A questão é eu me sentir pronta e só vai acontecer quando eu vou fazer. É tipo no trabalho. Quando eu terminei a faculdade, eu jurava que eu não dava conta de ser psicóloga. Terminei 5 anos de faculdade, galera. Eu pensasse. De muito estudo. De muito estudo, mas muito estudo 5 mesmo. 5 anos, 2 pós. 2 pós. E eu me sentia nessa de, não vou dar conta de ser psicóloga, não vou. E aí, realmente, não é uma coisa que eu tava pronta, não tava pronta. Mas eu precisei me tornar uma pessoa que vai ficando pronta. Que vai se descobrindo, que a gente vai vivendo e vai estudando sobre as coisas. E aí, quando eu falo estudar, eu falo com relação à psicologia, mas você entender como você se relaciona também é se estudar. É aprender, né? Também é se aprender. Não é estar pronto, mas se prontificar Exatamente. Eu quero fazer curso técnico em relação amorosa, né? Eu quero me desprender de coisas que eu sinto. Como é que eu vou fazer isso se eu ficar sem sem ter relacionamento com ninguém? Se eu não dialogar com ninguém sobre o que eu tô sentindo, como é que eu vou me desprender? Eu vou continuar no mesmo lugar, né? A importância que eu espero que o outro me dê, muitas vezes é porque eu não dou importância ao que eu sou, né? Eu não dou importância às coisas que eu sou já, sem aquele olhar daquela pessoa. E isso está totalmente, pra gente da psicanálise, enraizado nessas questões familiares, né? Naquele não desejo ou desejo que os pais, por exemplo, demonstram quando bota de castigo, mas diz que ama, né? Isso é muito confuso na cabecinha de uma criança. Pensa aí, me ama, mas bateu em mim. Me ama, mas não me dá o que eu quero.
me ama, mas foi para o shopping e me deixou em casa, né? Então a gente cresce com esses trauminhas. O menininho que existia na sua cabeça, continua existindo aí. Cresce com você, né? E aí você só precisa dar lugar certo a esse menininha. Porque senão, ó, vai virar a mesma pessoa sempre. E você não cabe mais. Menina, menininha. Você é outro ser agora. Ficar voltando pra essa criança. É importante a gente olhar pra ela, óbvio. Né? Olhar pra essa criança, mas entender que essa criança ela não tem mais esse espaço. Que o que a gente quer hoje das relações não é aprovação. Não é que a pessoa adivinhe o que eu quero. Não é isso. É que o que a gente precisa querer das relações é respeito. Respeito com quem a gente é e aprender a respeitar o que a outra pessoa quer também. Porque dói quando a gente é rejeitado. Mas é melhor que a gente seja rejeitado do que a gente ficar invadindo o espaço de uma pessoa, né? E etc. Tem muita gente que cria que fanfica aí na cabeça mesmo. Cria fanfics na cabeça sobre relações que não existem. Exatamente. Relações que não existem. Quantas pessoas vêm na clínica, Eva, né, de falar sobre essa ideia de não, porque eu jurei que ele estava na mesma página que eu. E aí quando a gente para pra analisar toda a relação, né, que existia, muitas vezes não existia relação. Só na cabeça da pessoa. Só na cabeça da pessoa. E não é uma forma pejorativa de falar. É uma forma de cuidado. Né? De tipo assim, perceba primeiro o que é que você está vivendo, em que página você está, né? O que é que você quer escrever com outra pessoa? A outra pessoa quer escrever. Você quer escrever sobre outra pessoa. Precisa da autorização dela, inclusive, né? Mas assim, não se perturbar pelo não desejo do outro demonstra um autocuidado profundo. Porque quando eu me perturbo com o não desejo do outro, mas por que ele não me quer? Por que ela não me quer? O que é que eu estou fazendo de errado? Não tem nada de errado com você. Só tem de que o outro não quer. Aí, como ele demonstra aí o que sente, né? O que não sente por você, é outra história, mas é sobre o outro. É por isso que a gente ressalta a importância de terapia. Aqui a gente meio que vai se condicionando, né? A entender que existem coisas que são só minhas, existem coisas que são só do outro, existem coisas que ambos, né, misturam ali quando estão se relacionando na vida, né? Não só amorosamente. E se eu não reconheço o que é só meu, eu não vou deixar que o outro seja só dele também, né? E aí vai ser tudo sobre mim, o que eu quero, o que eu faço. Se tiver errado, fui eu. Se tiver certo, também vai ser eu, né? Vai gerar ou insegurança ou um narcisismo extremo. Então, respeitar o não desejo do outro é também reconhecer que você não é pouca coisa, né? Tipo assim, tudo bem que eu queria estar com aquela pessoa, mas ela não quer estar comigo. Eu preciso realmente insistir. Não, mas é romântico, se fazer presente, encher de não sei o quê. E depois se frustrar. Não é romântico o depois se frustrar. Se você quer fazer tudo isso, seja livre. Mas também seja livre para aceitar de que a outra pessoa pode simplesmente não ligar para isso. Não para você, mas para isso. Porque para ela não faz sentido. Agora, o porquê dela, só ela sabe. Você não precisa de grandes explicações. Porque é sobre o que você deseja e o que você está fazendo. Sobre o outro, ele é que sabe. Não deve satisfações. É uma história que não existe. E por isso que as pessoas se ausentam. Exatamente. Por isso que elas não mandam mensagem. Até a própria Maria cantava, né? Exatamente desse jeito na música. Preocupa não que eu não vou bater no seu portão, né? Tipo assim, a ideia que passa é assim, tipo, tá me chamando de doida porque eu tô atrás de você, então agora você vai ver, vai ter de volta e vai voltar atrás de mim quando me ver com outro, quando me ver fazendo outra coisa, porque não é justo mandar mensagem e não receber, ou não receber uma mensagem sua depois de tudo que a gente passou, né? Seja sobre um ano, um mês ou uma noite. Vamos lembrar também a questãozinha, só pra gente finalizar, falar sobre essa questãozinha da responsabilidade afetiva. Também. Né, que a gente precisa ter. Por mais que a gente não queira, deixar a outra pessoa no ghosting, né? Deixar ela lá no vácuo e etc. Não é legal com a outra pessoa. Assim como a gente não quer pra gente, a gente não quer pro outro. Exato. Então vamos lembrar disso. Quando eu não tenho interesse, é importante que, mesmo que eu não queira dizer com todas as letras que eu não tenho interesse, é importante não criar, né, um ambiente. Não cria interesse pra quem tá interessado. É lasca, né, velho? É
ter cuidado mesmo, sabe? Quando eu tenho cuidado comigo, eu consigo ter cuidado com o outro. É um fato, um ciclo, né? É exatamente isso. Interessante e pesado. Pesado. Lamento se você está passando por essas coisas, mas se você deixar elas passarem, você vai sair por cima delas. Se deixar elas passarem por cima de você, é que vai ser um problema. Procure terapia, procure um bom amigo, né? Se ocupe de pessoas que realmente gostam de estar com você. Essas outras que você quer que estejam na sua vida, não necessariamente precisariam estar. Você também precisa lembrar disso, né? Às vezes se coloca num lugar de insignificância tremendo que não precisa, né? Se procure. Perfeito. Se encontre nos lugares, não nas pessoas. Exatamente. E você, né? Primeiramente. Falei nos lugares, mas assim, o seu melhor lugar é você, né? Não é a música de Melim. Meu melhor lugar sempre é você. Razão da felicidade. Não precisa ser outra pessoa, não. Certo? Não. A outra pessoa vem pra completar. Né? Não é completar, é acrescentar. Isso. Você é completo. Sim. É isso. Tem mais alguma coisa que você quer falar? Não, mas muito obrigada pela É gente isso, mais uma gente. vez. Por favor, responda a gente, pra gente não ficar aqui pensando que não receber mensagem também é mensagem. A gente se vê no dia 15. Obrigada por tudo. Tchau, galera. Sigam a gente no Instagram. Curtam, compartilhem. E E é isso. Sextou.